60% das mulheres que são mães estão fora do mercado de trabalho. E isso é uma situação, evidencia uma situação de fato, a dificuldade que a mulher enfrenta em conciliar a maternidade com a carreira. Está começando mais um episódio do Bendita Família. Este espaço é para discutirmos assuntos relevantes que impactam todas as famílias, de uma forma leve, acessível e que traga contribuição para a sua jornada familiar. Eu sou a Lilian Gaspar e sou advogada apaixonada por trazer paz e união para os núcleos familiares. O episódio de hoje vai tratar de um tema muito relevante, que é conciliar a maternidade com a carreira. E para tratar desse assunto, eu convidei a doutora Valéria Martins, que é especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, além de coordenadora da área trabalhista do escritório Henrique Gaspar Sociedade de Advogados, do qual eu sou sócia. E é um prazer te receber aqui, Val. Vou te tratar assim, porque Por favor. A gente tem toda a intimidade para isso. Sim. Obrigada por aceitar o meu convite. É um prazer que essa conversa, eu tenho certeza que vai ser muito rica. E eu queria iniciar esse nosso bate-papo com um dado estatístico que foi divulgado pela empresa Cato, que é uma plataforma de trabalho muito conhecida, por sinal, que divulgou uma pesquisa dizendo que 60% das mulheres que são mães estão fora do mercado de trabalho. E isso é uma situação, evidencia uma situação de fato, a dificuldade que a mulher enfrenta em conciliar a maternidade com a carreira. A gente vai iniciar nossa conversa sobre esse aspecto. Perfeito. Primeiro, agradeço demais o convite. É honroso para mim estar aqui conversando com você sobre esse assunto que é extremamente importante. Como o dado mesmo mencionado por você, mostra um número alarmante de tantas mulheres que, diante da dinâmica do dia a dia, diante da dupla função, muitas vezes, que exerce, né, no trabalho e na vida pessoal, demanda dela a necessidade, muitas vezes, de deixar o trabalho, ter que escolher entre a família e o trabalho. Então, é de extrema importância esse assunto, então eu estou muito animada para a gente conversar hoje sobre essa questão. Muito bom. E o que eu queria que você começasse explicando um pouquinho para quem não sabe, para que quem está nos ouvindo conheça um pouquinho sobre os direitos da mulher que se torna mãe, da gestante, enfim, dentro de uma empresa. Esse episódio, só para retomar um pouquinho o contexto, eu acredito que ele vai não só beneficiar a própria mulher, que ela vai entender quais são os direitos dela, mas também o empresário, para que ele entenda que, cuidando do núcleo familiar do trabalhador, ele consegue também trazer produtividade para a empresa dele. Porque, afinal de contas, também a gente está falando de algo maior, que não é sobre o empregado ou sobre o empregador, que a gente está falando de uma criança, de um ser que está nascendo de um núcleo familiar e que precisa ser protegido, tanto pela família, quanto pelo Estado, quanto pela sociedade. Então, existem muitos papéis aí envolvidos. Então, mas para que as pessoas entendam como que funciona esse benefício para as mulheres. Perfeito. Existe, inclusive, uma frase que fala, né, para você criar uma criança precisa de uma aldeia. Algo nesse sentido. E faz todo sentido, por conta que, de fato, a empresa, ela precisa entender, se conscientizar de que ela faz parte do núcleo da rede de apoio dessa mulher que engravidou e que precisa ser acolhida neste momento. Então, para que a gente esteja, né, todo mundo na mesma página, é importante
compreender o que a legislação fala sobre esse assunto. Todo mundo já ouviu falar, muito provavelmente, da licença maternidade, que segundo a legislação trabalhista, a partir do momento que a mulher ela engravida, né, o momento da concepção do feto até a criança completar 5 meses, a gente tem o período de estabilidade provisória da gestante. Sendo que a licença maternidade, ela começa a partir do momento do nascimento da criança até 120 dias. Porém, eu já adianto, né, recentemente nós tivemos uma mudança muito recente, agora no finalzinho de setembro, onde alterou o início da contagem da licença maternidade. Não sei se todo mundo tem acompanhado essas evoluções na área trabalhista, mas é importante apenas esclarecer que o início da contagem sempre foi a partir do nascimento do parto, né, do nascimento da criança, conta-se 120 dias. Agora, em situações em que a mulher, ela fica internada ou o bebê fica internado, a contagem inicia a partir do momento da alta hospitalar, tá? E numa situação onde a mãe ou o bebê permanece internado por mais de duas semanas. Então, a legislação, ela prevê, no primeiro momento, essa garantia, tanto da licença maternidade e do período de estabilidade provisória. Certo. Então, e em relação à estabilidade, eh, ela é adquirida a partir do momento que ela informa a empresa sobre a gravidez, é isso? É a partir do momento da concepção. A partir do momento da Isso, concepção. porque muitas vezes a mulher, ela não sabe que está grávida, às vezes ela inclusive pede demissão, não tem mais interesse de continuar naquele vínculo, pede demissão e está grávida de 2 meses, às vezes de até 3 meses. Então, a estabilidade é contada a partir do momento da concepção do feto. Isso é verificado por meio de exames ginecológicos. E a gente entende que a gente sabe, né, do desafio da mulher em comunicar isso para o empregador. É um momento muito delicado, porque a gente sabe que muitos empregadores, pelo fato dessa estabilidade, de existir a licença maternidade, você me corrija se eu estiver errada, porque a área é sua, do direito do trabalho, mas existe um período que o empregador é que arca com a licença e depois o INSS. Na verdade, a partir do quem arca com o salário, no final de tudo, é o INSS. Então existe uma questão ali de transferência da responsabilidade, posteriormente uma questão de folha da empresa, mas quem paga o salário maternidade é o INSS, não é o empregador. Ele, na verdade, ele é reembolsado, tá, por conta deste valor. Mas existe uma situação de que o empregador precisa contratar alguém para ficar no lugar dessa mulher, não é? Para treinar, muitas vezes, precisa contratar alguém para que fique nesse operacional ou nessa liderança que a mulher da qual a mulher está se afastando. E isso existe uma onerosidade para a empresa nesse sentido. Sim, tudo também depende da dinâmica, né, do trabalho. Então, o ideal, como você disse há pouco, né, já muitas vezes a gente percebe na prática uma dificuldade de acolhimento dessa mãe, a partir do momento que ela conta que está grávida. Então, o ideal é que a empresa tenha líderes capacitados para lidar com a situação, para acolher essa pessoa, para justamente ela não se sentir desamparada. E ao longo, né, da gestação, a empresa vai ter 9 meses para se preparar também para este momento, para que haja uma transição, para esse afastamento acontecer de uma forma tranquila e, em contrapartida, ter a possibilidade de, inclusive, treinar alguém para ficar no lugar. O que acontece, às vezes, é a empresa não ter pessoas suficientes para poder fazer essa substituição de mão de obra e ela precisar contratar uma mão de obra de fora e, de fato, isso onera o empregador nesse sentido. Eu estou colocando essa questão justamente porque eu enxergo que muitas vezes o empregador vê muito esse lado financeiro da situação, mas não vê como ele contribuindo com o núcleo familiar, ele contribui com ele mesmo, com a produtividade dentro da empresa. Quando ele cuida do núcleo do trabalhador, do núcleo familiar do próprio trabalhador, ele traz produtividade para a empresa dele e, com isso, muitos benefícios, não só para ele, como para a sociedade como um todo.
E a lei também, aparentemente, acaba não favorecendo muito que se enxergue o núcleo familiar, né? Que a criança que está nascendo, na verdade, que a criança tem direitos que devem ser garantidos acima de tudo. E isso às vezes fica um pouco esquecido diante de uma questão financeira. De fato, é um desafio, um grande desafio para os empresários lidarem com a situação, mas eu vejo uma dificuldade muito voltada também para uma questão de conscientização. Se a gente olhar hoje para o mercado de trabalho, muitas vezes dentro de uma mesma empresa a gente tem 2, 3 gerações. Isso gera um conflito muito grande, porque muitas vezes o dono da empresa é de uma geração bastante antiga, daí tem o filho e tem essa nova geração, às vezes o neto, também trabalhando na mesma empresa. E o que eu mais ouço, né, normalmente é a seguinte frase: "Na minha época não era assim". E de fato, as coisas evoluíram, o mercado está evoluindo, e é muito, muito importante o empresário olhar para esse contexto, né, principalmente sobre esse tema que nós estamos tratando hoje, e ver na verdade como uma oportunidade de retenção de pessoas. Porque é indiscutível, quem não gostaria de trabalhar numa empresa que é humanizada, que acolhe, em que a mãe ela vai ter segurança de saber que ela vai voltar e o emprego dela está garantido, que ela não vai ser demitida a partir do momento que o bebê completar 5 meses, né. E daí a gente cai nessa questão hoje da pesquisa que você iniciou o podcast dizendo, que uma grande parcela das mulheres precisam escolher, né, e quando não escolhem, muitas vezes acabam sendo demitidas. Exatamente isso, eu enxergo da mesma forma que você falou, a empresa ela não só, ela promovendo essas boas práticas de acolhimento, ela não só contribui para o núcleo familiar, como contribui para a imagem dela, porque um time que quer vestir a camisa de fato da empresa é maravilhoso. A minha cunhada, por exemplo, quando teve, o primeiro filho e o segundo também, meus sobrinhos, ela trabalha em indústria farmacêutica e ela teve a possibilidade de, no retorno do trabalho, amamentá-los numa numa sala, enfim, que existia na A empresa tinha um espaço destinado para isso. tinha um espaço destinado para isso, uma creche, na verdade, né, porque a criança ficava lá e ela, de tempos em tempos, podia ir amamentar. Então, quem não quer realmente trabalhar numa empresa assim, né? Isso é o sonho de qualquer, trabalhador, na verdade, independentemente de se é mulher ou não, porque existem práticas para homens também, né, que podem ser implementadas. Sem dúvidas, você mencionou sobre essa situação da empresa que a sua cunhada trabalha, e isso me recordou algumas outras empresas tão grandes aqui no Brasil, que também vestiram a camisa em relação a esse tema. Então eu posso até falar o nome, porque são práticas já conhecidas no mercado e talvez inspire algumas empresas a querer fazer o mesmo. Então, quem tem creche? A Natura, ela é muito conhecida por essa prática, ela tem um ambiente destinado para acolhimento das crianças que permanecem o dia todo, a jornada toda na empresa, podendo as mães se deslocarem na creche quando quiserem, tendo a possibilidade de amamentar, ter as pausas para amamentação, que é um direito garantido inclusive na CLT, e que na prática ela é muito difícil de ser efetivada. Eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa também muito grande de cosméticos, a L'Oréal, e a L'Oréal ela também tem diversas ações positivas nesse sentido. Então ela me contou inclusive que quando ela engravidou, a empresa disponibilizou uma equipe de enfermagem para acompanhá-la semanalmente. Olha que maravilha. Muito. Semanalmente e mensalmente ela tinha uma reunião, onde a enfermeira já falava: "Olha, no mês que vem vai acontecer isso, aquilo com o seu corpo, tais exames vão ser necessários você pedir para o seu médico", e isso foi preparando ela ao longo dos 9 meses. Então acalmou emocionalmente. E além dessa atenção com a mãe, também tinha em relação aos pais. Então existe, no caso da L'Oréal, um afastamento de licença paternidade de 45 dias. Por que 45 dias? Porque a lei prevê 5.
né? A CLT prevê 5 dias e a empresa, quando é vinculada ao programa Empresa Cidadã, pode ser estendido por mais 15 dias, totalizando 20. Porém, a empresa, ela remunera 45 dias. Mas o que eu achei muito interessante é que a empresa vincula a possibilidade do colaborador fazer parte ter esse benefício mediante a participação de rodas de conversas voltada para a paternidade, para trazer a conscientização, e eu acho que isso é de extrema importância, a conscientização para os pais de que não, esse tempo que vai permanecer em casa auxiliando a esposa é para justamente auxiliar. Não são férias, né? Não é para descansar, para jogar futebol, é para justamente cuidar. E o que eu acho muito legal dessas rodas, voltadas para o pai, para a conscientização, é para ele também saber lidar, né, com o estado emocional da mãe. Não só para aprender a trocar uma fralda, mas entender que a sobrecarga da mãe não é só física, né, em acordar de madrugada, as dificuldades muitas vezes com a amamentação, mas ele entender que ele tem determinadas responsabilidades da casa e ele não precisa ser lembrado pela mãe de que ele precisa cumprir essas obrigações, né. Por exemplo, precisa ir no mercado. Ele tem que saber que ele precisa ir no mercado e não ser lembrado pela mãe que ele precisa ir ao mercado. Então, é de extrema importância essas ações voltadas para maternidade e paternidade, porque os homens normalmente ficam esquecidos, né, quando a gente fala sobre esse tema. Exatamente. E você chegou num ponto que eu queria, que é falar sobre o pai realmente. Não só nesse aspecto da necessidade de ele estar presente ao lado da mulher, quando do nascimento do filho, porque é um momento da mulher extremamente vulnerável, e que eu posso falar por mim mesma, que sou mãe do Vitor, que hoje tem 10 anos. Quando eu tive ele, eu não tinha eu tinha medo de tudo, Val. Eu tinha medo da gravidez, eu tinha medo de passar mal, eu tinha medo do parto, eu tinha medo de tudo. E eu achava que quando ele nascesse, os medos iam embora e que eu ia dar conta Só que não. sozinha. Só que assim, tudo que eu tinha medo foi tudo maravilhoso. Então eu não tive problema nenhum na gravidez, graças a Deus, nem passei mal nenhuma vez. Olha Eu que tinha muita maravilha. fome Nossa, você foi só. sortuda, na Eu fui verdade. sortuda. Eu tive muita fome, tive muito sono, mas fora isso, nenhum problema. No parto também, embora tenha sido cesárea, nenhum A problema. recuperação foi tranquila também? Muito tranquila, tudo muito tranquilo. Mas a hora que eu me vi com aquele bebezinho no colo, aí o bicho pegou. Daí você viu, é real, é de verdade. Aí ele nasceu com 1,9 kg, para você ter uma ideia. E é uma fase da mulher que ela está, assim, muito ela tem uma, além das questões hormonais, existe uma crise de identidade. Nossa. Na verdade, quando nasce, é muito comum dizer isso, né, quando nasce uma criança também nasce uma mãe. Isso é muito real. A gente não tem ideia do que é ser mãe. A gente tem ideia de brincar de boneca, mas na hora que existe realmente um ser que depende de você para sobreviver, a história é completamente outra. Eu lembro que na maternidade eu recebi várias pessoas que vieram me visitar, mas lembro especificamente da minha amiga Ana Paula, que eu já entrevistei aqui no podcast, inclusive. Quando ela chegou, eu estava em prantos, justamente porque eu pensava nisso: "Nossa, como que eu vou dar conta disso?". Enfim, é uma fase muito difícil para a mulher, e eu fui abençoada, porque meu marido é servidor público federal e teve a licença paternidade de 5 dias e conseguiu juntar a essa licença paternidade umas férias de 30 dias que ele tinha direito e mais 10 dias, se eu não me engano, de banco de horas. Então ele completou 45 dias ao meu lado. E isso para mim foi extremamente importante. Eu contei não só com o apoio dele, como com o apoio da minha mãe e da minha sogra, que foram apoios fundamentais, assim. E por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque
muitas pessoas não têm essa rede de apoio. Muitas mulheres não têm. Mas é muito importante que tenha. Imagine uma família, uma mãe que, além de tudo, além de o marido não estar junto, não tem uma mãe, tem uma avó, uma sogra para estar junto, e de repente a criança tem algum problema, Sim, tem alguma deficiência, deficiência. tem alguma questão que precisa ser cuidada logo no início, né? Exatamente. Então ela precisa de um amparo. É uma fase muito delicada. E a lei concede ao pai 5 dias só. Exatamente. É muito triste. 5 dias. 5 dias. Não dá para nada. Então, e outra, a gente vai chegar lá na estabilidade, né? Que existe essa estabilidade para a mulher, mas para o pai não existe. Então, são muitas questões que acabam afetando de uma maneira negativa o núcleo familiar, porque a mulher se vê sozinha, sem a possibilidade do marido estar do lado. E essa questão da licença, eu queria entender de você. Ele tem direito a 5 dias. É possível, a licença não, a estabilidade, eu quero dizer. É possível que, porque o pai não tem estabilidade, não é isso? Não tem estabilidade. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe um censo do IBGE recente que demonstra que as mulheres, quase 50% dos lares são liderados por mulheres, hoje em dia. E, uma vez que elas não estão mais, que de repente elas viram mãe e não estão no mercado de trabalho, como que fica a situação desse pai se ele for mandado embora? Como que fica a situação desse núcleo familiar? Existe alguma possibilidade de a empresa fazer algo diferente? Perfeito. Antes de responder a sua pergunta, eu vou aproveitar o gancho para trazer um fato que eu achei muito curioso também, vendo essa questão. Hoje a gente fala, né, em 5 dias da licença paternidade. Na origem da CLT, você sabe quantos dias o pai tinha direito? Não. 1 dia, que era para fazer apenas o registro da criança na semana do nascimento da criança. Verdade. Olha isso. E nós evoluímos, fomos para 5. Mas é óbvio que, diante do mercado atual, 5 dias não é nada. Justamente muito pelo perfil de pais que hoje temos nessa geração, que querem de fato participar, que são pais ativos. Porque a gente sabe, né, que a geração mais antiga muitas vezes sequer trocou uma fralda do bebê, sequer participou efetivamente da criação. E hoje está bem diferente. Eu ia falar isso, inclusive, do André. Eu tinha que brigar com ele para que ele me deixasse trocar uma fralda. Olha só, sortuda. Sortuda também, de Sortuda novo. também, você teve uma super rede de apoio. Mas é muito isso, é uma geração que quer efetivamente Exato. participar. E não né? consegue porque a legislação não auxilia. Então, em regra, hoje, pela CLT, nós temos 5 dias da licença paternidade. Se a empresa for vinculada ao programa de empresa cidadã, esse período é estendido por mais 15 dias, totalizando 20 dias. Então, poderia chegar a 20 dias de licença. O que a empresa pode fazer olhando para esse pai? Ela pode, sim, por meio de políticas internas, estender essa licença. O exemplo que eu dei há pouco da empresa, salvo engano, da L'Oréal, 45 dias de licença remunerada. Pode, inclusive, somar com as férias do colaborador. Mas vamos supor que a empresa fale, dentro da minha realidade eu não tenho condições de arcar com 45 dias de licença remunerada. Eventualmente, é possível por meio de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo ter uma legislação sobre essa questão. Então, existem mecanismos em que a empresa pode sim atuar de forma mais ativa, olhando para essa realidade do pai. E lembrando, o pai precisa ser preparado durante a gestação, o pai precisa ser acolhido no retorno ao trabalho também, ainda que ele permaneça por 5 dias em licença, porque muda. O impacto para a mãe é de uma forma, mas para o pai também, porque tem o peso financeiro, Sim. né? Para os pais responsáveis,
eles engajam muito nesse sentido. Agora realmente tem um ser que depende de mim financeiramente para tudo. Então como que retorna esse pai do ponto de vista mental, emocional para o trabalho? Porque a mãe ela vai ter o período de 120 dias e que são outras questões que ela vai ter que lidar, né, com o retorno ao trabalho. Mas também ninguém olha para esse pai. É uma situação muito, muito impactante, ele, de repente, ser mandado embora logo no início, né, de ter se tornado pai. Exato. E por isso, né, respondendo de forma mais direta a sua pergunta, algumas convenções coletivas podem trazer a previsão de estabilidade. Porque hoje nós temos estabilidades, muitas vezes, voltada para retorno às férias. O funcionário retorna às férias, ele não pode ser demitido pelos próximos 30 dias. Por que não as convenções coletivas também tratarem dessa forma? Ter alguma previsão de período de estabilidade pós-retorno de licença paternidade. Sim. Tá. São questões que deveriam ser enfrentadas, né, pelos empresários, mas a gente vê que existe uma certa resistência. É lógico que isso é um gasto, mas na verdade tem que ser encarado como um investimento, O né. investimento, porque estamos falando diretamente da saúde mental dos colaboradores e reforço, empregados gostam de estar vinculados a empresas que cuidam, a empresas que engajam, numa causa bastante importante. E essa causa abarca tanto o mundo feminino quanto masculino. Isso é de suma importância. E já pegando o gancho do que você está falando da licença paternidade, eu acho válido também trazer informações sobre outros países que tratam desse tema, né. Que no Brasil a gente fala licença paternidade e maternidade, mas hoje tem se discutindo muito sobre a licença parental, né. Isso. E na Os países Europa, escandinavos, especialmente, têm essa prática, né. sim, a É. Suécia é a que é a mais conhecida, né, o exemplo que a gente mais costuma ver na internet e que, ela tá anos-luz na nossa frente em relação a esse ponto. Como que funciona na Suécia a questão da licença parental? Eles falam em 480 dias, que é 1 ano e 4 meses de licença, e que pode ser dividido entre pai e entre a mãe. Então, entre o núcleo familiar, eles vão decidir se a mãe ficará 1 ano e 4 meses com a criança, ou se será o pai, ou se eles vão dividir entre eles este período, o que eu achei sensacional. Isso é fantástico, é É o seria o ideal, fantástico. né, o primeiro ano, praticamente 1 ano e meio da criança, você acompanhar literalmente de perto. Mas sabe o que eu achei mais interessante ainda? Que o ano passado, se não bastasse esse avanço que eles já fizeram há muitos anos, o ano passado eles estenderam a possibilidade de também haver licença para os avós. Olha só. Ou seja, abarcando todo o núcleo familiar, né, o Sim, apoio à essa rede de rede. apoio que precisa existir. Exatamente. E só que para os avós o período é um pouquinho diferente. Então, são 45 dias quando avô ou avó, mas se a pessoa, né, o funcionário, é pai ou é mãe da de alguém que é solo, então eu sou avó e eu tenho uma filha que é filha solo, exerce a maternidade solo. Eu tenho esse período estendido para 90 dias, porque a necessidade é ainda maior. Então eu achei E sensacional. todos podem tirar a licença, não é que se a avó tirar ou o vô tirar, o pai fica impedido de dividir com Não, a não mãe fica impedido, aquele. o pai não fica impedido, ele é algo a mais, foi complementar. Então eu achei sensacional, então é um exemplo a ser seguido, tem a questão daí é uma questão de regra interna, né, do país, que eu acabei não me aprofundando, mas tem uma questão de limitação de valores, o quanto a pessoa recebe, né, durante esse período de licença, mas o que que eles visam? O cuidado Do núcleo direto, familiar. do núcleo familiar, da criança, do bem maior ali, naquele Com momento. certeza. Com certeza, porque é isso que tem que a sociedade como um todo tem que olhar exatamente para a criança. A criança é um ser que nasce vulnerável e ela tem direitos, direitos que devem ser garantidos acima de todos os outros, na verdade. E como que fica uma criança como fica, né, a legislação brasileira ela priva a criança, na verdade, do contato
com o pai nessa primeira infância, nessa primeira fase, que é a fase que a gente sabe que criam-se os melhores vínculos. Então, a criança fica privada de uma convivência familiar plena pela imposição de uma legislação trabalhista. Desculpe, Hilária, viu? Mas a verdade é isso que eu enxergo. Sim, eu A entendo. legislação trabalhista acaba privando uma convivência familiar plena da criança com seu núcleo familiar mais íntimo, que é pai e mãe. Ela tem direito a ter contato com pai e mãe. Tanto que numa separação, num divórcio, quando há esse rompimento do matrimônio e existe um menor envolvido, é absolutamente necessário se estabelecer a convivência com aquele genitor que não vai ficar residindo com ele, com a criança. Porque é direito supremo da criança ter essa convivência familiar. Então a gente precisa ter os olhos voltados para isso, no Brasil também. Sim, tem alguns projetos de lei correndo nesse sentido, Ai, que bom. para discutir essa extensão da licença paternidade, mas ainda não tem nada concreto, tá? Inclusive, assim que tiver novidade, a gente pode marcar algum outro encontro para Com explorar certeza. essa questão, porque com certeza vai impactar o Brasil como um todo e é de suma importância. Mas, infelizmente, neste momento não temos nada concreto em relação ao que a CLT fala, né? São 5 dias, podendo ser majorado para 20. E aí que entra, novamente, a importância do papel do empresário. Porque ele pode ser uma rede de apoio complementar, por meio de boas práticas, né? Tem tantas outras boas práticas que outras empresas grandes também costumam fazer de acolhimento em relação à mãe, em relação ao pai. Usar a criatividade. Eu costumo dizer que não precisa copiar o que está sendo feito pela Natura, Até porque não são todas as empresas que têm esse Não, pote. sim, Então, não tem cita condições muitas o que vezes. as empresas menores podem fazer. Aliás, a gente tem exemplo nosso mesmo, né, do próprio escritório, que a Val, para quem não sabe, ela aplica muitos treinamentos, inclusive para os nossos clientes, todos direcionados para essa comunicação junto aos colaboradores de uma empresa, de comunicação, de várias questões que devem estar presentes no ambiente empresarial. Então, conta um pouquinho pra gente, Val, como que pode... Tem várias práticas, tá? Primeiro ponto, conscientização e capacitação da equipe, principalmente da liderança, porque são eles que vão colocar em prática qualquer tomada de decisão da empresa. Então, eu vejo que é dividido em 3 momentos, essa boa prática. Desde o momento da notícia, né, da informação, então capacitar, conscientizar a liderança em relação ao acolhimento a esse novo contexto, observar se não vai haver práticas discriminatórias com essa mãe em relação à condição dela, observar as funções que ela exerce, se não está colocando em risco, porque é um dos direitos da gestante sair da função de risco, de uma área de risco eventualmente que ela trabalhe. Então, muitas vezes precisa fazer uma adaptação de função para adequar aquela realidade, principalmente quando nós estamos diante de uma gestação de risco, né? Então, ir preparando o emocional e o psicológico dessa mãe, com acompanhamento de equipe de enfermagem, por que não? Se a empresa possui um ambulatório interno, ou se não possui, por que não verificar junto com a clínica médica que assessora a empresa a prestar esse serviço? Muitas vezes fazendo rodas de mães para tratar sobre o tema, principalmente mães de primeira viagem que não fazem ideia do que esperar, E né? que, de repente, uma mãe que já tenha passado por aquela experiência dê um depoimento, Sem né? dúvida. A Danone, na verdade, tem um programa muito bacana que chama, se eu não me engano, Mães Madrinhas, ou Programa Madrinha, Ah, tá. em que mulheres que já são mães se inscrevem voluntariamente para esse programa, recebem capacitação, treinamento de como lidar com as jovens mães. Então,
uma mulher engravida, é designada essa nova mãe, uma madrinha, que vai acompanhá-la durante toda a gestação, como uma rede de apoio no trabalho. E isso é sensacional, porque imagina quantas inseguranças essa mãe não tem em relação às funções. Será que eu vou continuar trabalhando nessa empresa? Será que eles não vão me trocar a hora que eu Quando voltar? inclusive, como você mencionou, que às vezes precisa ter realmente uma recolocação dela em outra função, e ela está naquela situação que vira e mexe, ela precisa ir fazer uma consulta médica, o pré-natal, e precisa aprender uma outra função nesse mesmo momento que é super vulnerável, né? Precisa ter muita empatia, né? Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo com essa mãe. E precisa que a empresa tenha esse olhar empático, cuidadoso e para que faça uma transição suave. Principalmente se precisar remanejá-la de função. Para que não haja nenhum entendimento equivocado em relação a, poxa, será que estão fazendo isso simplesmente porque eu estou grávida? E muitas vezes sim, mas porque é necessário diante da circunstância, das condições da gravidez. Então, tem muito que ser feito durante a gestação. Agora, o desafio é quando retorna, O retorno né? é outro período muito desafiador, porque existem também pesquisas que demonstram que muitas mães que retornam ao trabalho depois da licença maternidade, elas são mandadas embora. Elas são demitidas ou elas acabam, depois de um período, realmente pedindo demissão, porque não tem o acolhimento que Não precisam, aguentam a pressão, né? né? Muitas vezes, por isso que é tão importante, durante esse período de gestação na empresa, a liderança ter um canal de comunicação muito efetivo com essa mãe, para que todas as etapas, principalmente de ajuste de trabalho, adaptação, seja tratado de forma transparente, para que a hora que ela volte, ela sabe o que encontrar. Por quê? Ela vai voltar com a mesma produtividade? Não vai. A cabeça dela não vai estar 100% ali no trabalho. E a liderança precisa, ainda mais se tivermos líderes mulheres, né? Precisa saber que não vai E ela voltar na vai mesma continuar produtividade. precisando, às vezes, sair, se ausentar Se do ausentar. trabalho para levar a criança, tomar vacina, Exato. fora de hora levar no médico. A legislação prevê a possibilidade, né, durante a gestação, de sair 6 vezes durante a gestação para fazer consultas médicas, o que não é nada O que não é nada, com diante da certeza. realidade. Imagina, são inúmeras consultas que a gente precisa fazer Exato. durante uma gestação. Agora, ao retornar, tem isso que você disse, o dia a dia impera, né? Então, a necessidade da criança acaba ficando, sim, em primeiro lugar para essa mãe, que não vai ter uma produtividade 100%. Então, é até injusto esperar isso dela. Então, por que não ter também um programa na empresa de acolhimento nesse retorno, né? Com uma conversa transparente, pontuando de forma muito clara e sensata o que se espera dessa mãe. Ainda que seja dividido em períodos. Olha, você retornou, nos próximos 6 meses vamos trabalhar em cima disso, daquilo, as metas são essas, depois vai De repente, progredindo. flexibilizar um pouco o horário, É possível? permitir um pouco de home office, isso tudo acho que seria possível, né? Uma questão mesmo de política interna. A questão do home office, né, nós tivemos uma mudança recentemente, muitas empresas acabaram, digamos assim, com o home office como cultura empresarial, mas isso não significa que você, empresário, dentro da sua realidade, você não possa fornecer esse benefício. Porque isso vai facilitar o dia a dia da sua colaboradora, ela vai produzir melhor, porque ela vai se sentir segura. Segurança emocional é o ideal no ambiente de trabalho. Que é outro ponto que eu queria chegar, que é a questão da saúde mental, que hoje está em pauta absolutamente com a NR1. E essas práticas que você está mencionando são absolutamente necessárias, inclusive desse ponto de vista. Porque a mulher que ela não se sente acolhida num retorno de uma licença maternidade, certamente ela vai começar a desenvolver algumas questões de saúde mental. Com certeza, insegurança, Ansiedade, sentir que não dá conta, ter que começar a pensar
em o que ela vai querer, continuar a carreira ou ser mãe Exato. plenamente. E nisso a empresa perde a oportunidade de manter no seu quadro de empregados uma excelente profissional. Porque não houve empatia por um período de tempo da vida daquela mulher. Então, tem empresas, inclusive, que possuem programas de mentoria, o que é sensacional, para essas mães quando retornam. Olhando muito o foco profissional e o que espera-se na realidade dessa mãe e como ela pode se desenvolver pelos próximos meses ou até anos pós-maternidade. Isso faz toda a diferença. Então, muitas empresas, a maioria ainda acaba optando em observar a regra geral da legislação, mas eu te garanto, Li, as que se atentarem, as que estiverem abertas para essas mudanças, elas vão sair na frente, em disparado, porque é um diferencial de mercado. O mercado está mudando, evoluindo e as empresas precisam se adaptar, elas precisam olhar para isso. Não dá mais para ignorar. Precisam olhar para isso, precisam entender que isso vai não só beneficiá-las, como beneficiar o núcleo familiar do trabalhador e a sociedade como um todo. A criança que está nascendo, esse ser que está em desenvolvimento e que precisa ter garantidos todos os direitos que são a ele inerentes, né? Sem dúvida. Acho que o nosso tempo já está se esgotando. Mas já? Teria muita coisa para a gente conversar ainda, muita coisa mesmo. Acho que a gente vai ter que repetir. Fico à disposição, vai ser um prazer. Porque tem muita coisa para tratar em relação a isso. Então, eu vou pedir para que você deixe uma reflexão final nesse quadro nosso que se chama Bendito Conselho. Qual é o conselho que você dá diante de tudo que a gente conversou? Perfeito. Posso olhar para a câmera? Empresário, eu compreendo as suas dificuldades, os desafios do dia a dia. Afinal de contas, eu advogo há 13 anos, somente na área trabalhista, assessorando empresas. Então, por conta disso, eu gostaria muito que você, assistindo esse episódio, pare e reflita. Como que está as práticas, né? Como estão as práticas no dia a dia da sua empresa? Você está olhando para essas mulheres? Você está acolhendo essas mulheres? Porque nós não estamos falando de situações de mimimi, não é mimimi. É a realidade e necessidade. E uma vez que você se abre para essa realidade, tenha certeza, vai ser um diferencial muito grande para a sua empresa. E a sua equipe vai engajar. Porque as pessoas querem trabalhar em empresas que se preocupam com a saúde mental dos empregados. Excelente! Eu espero que eles ouçam realmente e façam acontecer. Eu esse também conselho. eu também espero, porque eu, do ponto de vista do direito de família, acredito muito realmente que ao beneficiar o núcleo familiar do trabalhador, o empresário vai beneficiar a empresa, né, com a produtividade que ele vai gerar, porque uma família saudável, saudável emocionalmente, saudável em todos os aspectos, unida, ela reflete isso na sociedade como um todo. Então, reflete isso no trabalho, reflete nas relações interpessoais do dia a dia e vai permitir que o que é essencial nessa história toda, que são os direitos da criança, fiquem resguardados. Então, a ideia que a gente tem que ter aqui é que, no fundo, a gente está falando de criança, de menor e de uma pessoa, portanto, que tem necessidades e garantias, tem que ter garantidos direitos de forma prioritária, sempre. Val, agradeço muito a nossa conversa, pela sua contribuição, pela sua explicação, por tudo que a gente debateu aqui. Foi um prazer enorme falar com você. Eu que agradeço, adorei. Passou muito rápido o nosso tempo. Passou Temos que muito marcar um novo rápido, encontro. Muito mesmo. Eu nem vi. E eu fico muito feliz com você que nos acompanhou até aqui. Espero que essa conversa tenha trazido reflexões importantes para o núcleo familiar
e para o empresário também. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar dele. Inscreva-se no canal e eu aguardo você no próximo episódio.